Amém? Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Diga o quanto você o ama, o quanto você o anseia. Pai, nós te damos graças em um precioso nome de Jesus. Pai, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua unção. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Pai, que o seu nome seja glorificado mais uma vez, em um precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Atos capítulo 8. Capítulo 8. Atos capítulo de número 8, versículo de número 4. Vai ser bem breve. Atos 4, 8, 4. Agora ficou legal, né? Dá para ler no telão. Diz assim, a minha versão vai ser um pouquinho diferente dessa, que é a King James, mas vai dar certo. Diz assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Amém? Nós temos na quarta-feira iniciado uma meditação no livro de Atos dos Apóstolos, falando um pouco desde a criação da igreja, a fundação da igreja, desde o momento em que os discípulos começaram a caminhar, a partir do momento que o Senhor ele ressuscita. Em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus ele passa 40 dias na terra, ainda ensinando os seus discípulos e alinhando-os. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer que existia uma promessa que o Senhor libera sobre os discípulos, dizendo: vão, permaneçam em Jerusalém até que do alto venha o poder do Espírito Santo sobre vocês, e aí sim vocês serão as minhas testemunhas. Então o requisito para que eles fossem testemunhas de Jesus era o poder do Espírito Santo sobre eles, né? Então essa palavra poder é tanto poder para a salvação, como poder para manifestar sinais, milagres e maravilhas. Esse mesmo poder que o Espírito Santo liberou sobre os seus discípulos também está disponível para as nossas vidas. Na verdade, nós carregamos ele. O que nós precisamos é manifestar esse poder que já está dentro de nós. A partir do momento que você reconheceu a Jesus, a gente fala de aceitar Jesus. Mas é o contrário, foi Ele que nos aceitou, não foi nós que aceitamos Ele. Nós fomos até Ele, reconhecemos o sacrifício dEle, então nos entregamos a Ele. Então, a partir do momento que os discípulos eles começam a caminhar, eles começam a anunciar o Evangelho, você vai ver de Atos, desde o capítulo 1 até o final do capítulo, que existia sempre a manifestação do poder de Deus. E após a manifestação do poder, existiu o que? A salvação. Pessoas eram salvas porque viam a manifestação do poder de Deus. Você vai ver que um dos requisitos que eles tinham
e uma prática antes de manifestar o poder de Deus era simplesmente a vida de oração. O livro que mais fala sobre oração é o livro de Atos. E não é à toa. É porque o livro de Atos nos ensina a ser guiados totalmente pelo Espírito. A, de fato, carregar a presença de Deus. Nós temos a presença dentro de nós, mas nós também carregamos a presença dele através de nós. Por isso que aonde você chega, alguns lugares, alguns ambientes começam a ser mudados, começam a ser alterados, algumas coisas acontecem. Por isso que algumas palavras que você libera, ela tem um efeito muito rápido. Igual o apóstolo Jonatas falou aqui. Jonatas, né? Jonatas é outro. O apóstolo Jonatas falou aqui. Ele mandou um áudio. E quando ele mandou o áudio, o que aconteceu? O sobrenatural de Deus se movimentou, se manifestou. Porque o poder do Espírito que está dentro de nós, ele é real. O que nós precisamos é colocar em prática isso, é movimentar. Todos nós carregamos. Todos nós podemos manifestar. É o que a Érica falou aqui no testemunho dela. Ela falou para mim, ela disse, amor, eu preciso terminar de fazer o que eu comecei lá na escola que eu trabalhava. Eu falei, se você continuar lá mais um ano, você abre uma igreja lá. Porque o tanto de gente que ia até ela estava lá no canto dela, mas o poder de Deus atraía. A unção do Espírito Santo chamava. Sabe, existem pessoas que vão até a gente por causa da unção que nós carregamos. Porque existe algo dentro de nós que é a resposta de Deus na vida de outras pessoas. E quando você passa a entender isso, você começa a perceber que qualquer encontro que você tem não é por acaso. Não é por acaso. Algo vai mudar. Quando você tem essa consciência, você percebe que as coisas ao seu redor começam a se movimentar e você começa a enxergar na ótica de Deus. Lembra da última vez que eu preguei? Eu falei sobre Davi contra Golias. Existia uma unção sobre Davi que o preparou para que ele chegasse ao lugar de reinado, ao lugar de governo. Mas diante desse tempo de transição, existiram o quê? Batalhas e lutas que Davi deveria passar para que ele pudesse então ter autoridade para assumir o lugar de governo. A unção que nós carregamos, ela sempre vai nos provar. Entenda isso, aquilo que você carrega, aquilo que Deus está colocando dentro de você, sempre vai provar ao seu coração. Sempre. Não tem como fugir disso. Aproveitando que quando o derramado do Espírito em Atos capítulo 2 acontece, a Bíblia vai dizer que se cumpre o que Joel capítulo 2, versículo 28 declarou. Que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É o que tem acontecido. As crianças têm profetizado. Tem tido um grande aumento de profecia daquilo que sai da boca de Deus. Um dos significados da palavra profecia no grego é os pensamentos e a mente de Deus acerca de um lugar, de uma pessoa. Depois a Bíblia diz que teria visões, os jovens terão visões de algo que vai acontecer a qualquer momento. Quando a gente começa a meditar sobre sonhos e visões, a gente percebe que os sonhos, Jó 33:14 diz que é alerta de Deus. Uma hora Deus fala de um, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta a falar de Deus. Em sonhos e em visões Deus fala. Os sonhos são o quê? Alerta de algo que vai acontecer. As visões demonstram algo que está prestes a acontecer. Então, naquele momento, Pedro se levanta em autoridade, ele é o primeiro discípulo a pregar. E milhares de pessoas se convertem à pregação. Mas primeiro, o que aconteceu? Milagres, sinais e maravilhas. Paulo vai dizer que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que nós precisamos entender é que
O evangelho sem o poder é só informação. Eu já ouvi muito falar assim para mim: olha, você não pode ficar buscando o poder de Deus. Então eu não posso buscar o evangelho. Porque se o evangelho é o poder de Deus, por que eu não posso buscar o poder de Deus? Os discípulos manifestavam o evangelho, anunciavam a Cristo e eles carregavam o poder de Deus. Não temos como separar algo que o próprio Deus estabeleceu. Sabe o que chamava a atenção das pessoas quando Jesus se manifestava, pregava? Não era somente a sua mensagem, e muito menos a sua aparência, porque a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura. Ou seja, ele era feio que dói. É isso que a Bíblia está dizendo. Não tem nada que alguém olhasse para Jesus e falasse: rapaz, vou seguir isso daí. Ele não tinha beleza nem formosura. Pensa numa pessoa feia. Era ele. Mas ele carregava algo. A presença de Deus. A Bíblia diz que ele se retirava e ele ia orar. E ele fazia o que ouvia e via o Pai fazer e falar. Jesus, ele seguia à risca aquilo que o Pai direcionava a ele. Ele disse uma coisa: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus entendia que o envio dele não carregava apenas uma mensagem, mas carregava uma manifestação do poder de Deus. Isso nós precisamos fazer em todos os lugares. Só que para que isso passe a acontecer, nós precisamos permitir que a unção do Espírito Santo ela possa nos gerar capacitação, maturidade. Quem foge do tempo onde a unção está te provando, não vai conseguir manifestar o propósito de Deus. Toda vez que você evita as oportunidades que Deus te dá, que é gerado pela unção, você cada vez mais se distancia do propósito de Deus para a sua vida. Agora nós vamos para o texto. Versículo 4, volta lá no versículo 4, diz assim: enquanto isso, os que haviam sido perseguidos se dispersaram e pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Versículo capítulo 8, a Bíblia fala da perseguição de Saulo aos cristãos. Versículo 7 também. Estevão acaba de ser morto, apedrejado. A túnica de Estevão é colocado sobre Paulo, é dado a Paulo. A Bíblia diz que Estevão vê os céus abertos, ele faz uma oração que o próprio Jesus fez. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Diante de toda perseguição, a Bíblia vai dizer que aqueles que pregavam, os discípulos, eles se dispersaram. Cada um foi para um lado. E mesmo assim, eles não pararam o propósito. A Bíblia diz que eles continuavam pregando a palavra por onde eles fossem. Versículo de número 5. E descendo a Filipe, a cidade de Samaria, e pregava Cristo. A Bíblia vai dizer em Atos 1:8 que um dos lugares aonde eles deveriam ir, quando o poder do Espírito descesse sobre eles, era Samaria. Então, indo a Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciou a Cristo. Quando a Bíblia fala de Cristo, ela fala do ungido. Então ele estava testemunhando, ele estava pregando a vinda de Jesus como ungido. Aquilo que Jesus fez através do Espírito Santo. Versículo 6. E assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que vai atrair a atenção das pessoas são os sinais e maravilhas. Para a gente é uma realidade, mas para aqueles que ainda não creem, é um sinal, está apontando para algo. Então quando eles viam os sinais e as maravilhas, eles falavam: opa, tem alguma coisa que esse homem carrega, que ele está pregando aí, que ele está falando, que é diferente. Porque ele está dizendo acerca de Cristo, que Cristo curava, libertava, e está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que parar e ouvir aquilo que ele está dizendo. Então, ele não chegava lá e pregava e dizia: olha, Cristo veio.
né? Deus enviou Jesus, seu Filho unigênito, morreu por mim, morreu por você, nos deu a salvação. Não era só isso. Ele manifestava o poder de Deus. Ele estava na rua. Aonde ele ia, ele pregava. Aonde ele ia, ele manifestava o poder de Deus. Aonde a gente for, nós precisamos manifestar o poder de Deus. Cada um tem a sua esfera de atuação. Não é à toa que você está lá, é porque Deus quer manifestar um propósito lá dentro. Ele vai te dar os meios, as estratégias, as ferramentas, as ideias que você necessita para manifestar isso. Você só precisa confiar na palavra que Ele te deu. Quando eu trabalhava lá em cima da agropecuária, na transportadora, no escritório, lá eu evangelizava. E as pessoas falavam, olha, um copo mexeu lá, tinha manifestação demoníaca lá dentro, escorriam para onde? Para a sala que eu ficava. Ora lá pela gente, ora lá, está acontecendo tal coisa. Aí eu chegava lá, tá todo mundo lá. Quando eu chegava, cadê o copo? Parou agora de mexer. Sem graça, queria ver também. Não, mas daqui a pouco mexe de novo. Aí, quando mexer, vocês me chamam. Volta e meia, eles iam lá chamar. Mexeu o copo lá, andou sozinho. E o copo estava com água. Falei, mas toda vez que eu venho, o copo está com água, mas não mexe. Eu falava, olha, cuidado. Então eu comecei a evangelizar lá naquele espaço. Hoje eu trabalho de casa. Hoje eu consigo evangelizar mais gente, né? Mas a questão é que aonde a gente está, tem um propósito. Aonde a gente for, seja no mercado, seja na rua, seja no shopping, seja onde for, nós precisamos manifestar. Esses dias eu estava orando, eu estava relembrando de algumas coisas que eu fazia lá em Curitiba, que quando eu saía na rua e via algum doente, algum enfermo, eu parava e orava por eles. E eu comecei a lembrar disso, conversar com o Senhor. E o Senhor falou assim, eu quero que você retorne a fazer isso. Eu quero que você volte a fazer isso. Eu quero que você volte a despertar isso dentro de você. Então toda vez que o Senhor Ele traz algo à nossa memória, que nós fazíamos para Ele, pode ter certeza que Ele vai te pedir para fazer. Esse foi o tempo em que Deus me ensinou, de fato, a perder a vergonha, a timidez. E eu via milagres e sinais acontecendo fora da igreja. Eu ia ministrar, quando eu voltava, eu pegava o Uber. Tinha gente que aceitava Jesus, o motorista aceitava Jesus dentro do Uber. Aceitava não, né? Confessava Jesus. Milagres aconteciam. Tinha gente com caroço saía, às vezes só de entrar lá, a pessoa começava a falar da vida dela. Olha, minha vida é uma bagunça, me desviei da igreja, eu lá calado. Oxi, eu nem falei nada. E ele passava a viagem toda. No final eu falava, posso orar por você? Teve um cara que ele tinha, se não me engano, se separado da esposa, estavam brigados. Ele começou a falar um monte de coisa, aí disse que a culpa também era da igreja, falou um monte de coisa. No final Deus deu uma palavra. Aquele homem pegou e falou assim, eu vou voltar para casa hoje. Vou pedir perdão para minha esposa, porque eu quero ver meu casamento restaurado. Aí eu já meti uma, né? E procurar uma igreja para congregar também. Ele, não, a igreja também. Então são oportunidades que Deus ele vai gerando. Uma coisa que eu falei para a Érica hoje, a gente tem que fazer igual Davi. As oportunidades aparecem, a gente tem que mergulhar, porque ela pode ser a única oportunidade que a gente vai ter. Então talvez a oportunidade de se manifestar Jesus hoje para alguém seja a única oportunidade que aquela pessoa ali vai ter. Se não me engano, a história do Billy Graham, a única pessoa que ganhou ele foi uma mulher que ganhou somente ele. Uma pessoa. E quantas pessoas ele ganhou? Às vezes a pessoa que você vai ganhar, a pessoa que você vai manifestar o reino de Deus é a pessoa que vai tocar multidões, mas através da sua vida. Quando você passa a entender isso, você se torna de fato resposta de Deus à vida das pessoas. A Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Toda vez que eu tenho uma oportunidade, mas eu não anuncio a Cristo, eu estou dizendo que eu tenho vergonha do Evangelho.
Não, mas por que você não falou? Não, porque eu tenho vergonha. Mas ele é o poder de Deus para a salvação. Então Filipe, ele foi um dos discípulos, um dos diáconos, cheios do Espírito Santo, que foi separado para anunciar o Evangelho. E através dos sinais e dos milagres, as pessoas eram tocadas por Deus. A Bíblia diz que ele não só pregava, mas ele ensinava. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, de um pastor, ele falou assim: você quer prosperar? Eu falei: quero, lógico. Ele disse assim: então passe a ensinar as pessoas, porque só pregar não prospera. Ele disse assim: eu não falo de recursos, não, eu falo de alcance. Quer alcançar mais pessoas? Ensine elas, não apenas pregue, mas ensine elas. Jesus pregava, mas Jesus também ensinava, e por isso que as multidões eram cada vez maiores e alcançadas. Quando você passa a ensinar alguém, você passa a compartilhar aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração, essas pessoas passam a compartilhar com outras. O Evangelho vai sendo anunciado. Amém? Versículo de número 7. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Então a salvação, ela tem o poder de gerar alegria dentro de nós. E não é aquela alegria momentânea. Você já viu alguém quando se converte? Ela fica só os dentes, como a gente diz lá em Curitiba. Ela sorri até para o poste. O coração dela está o quê? Cheio de gratidão, cheio de alegria por causa da salvação. A Bíblia diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Imagine a festa que ela... Então, quando nós temos um encontro com a salvação dele, nosso coração transborda de alegria. Deus não te deu ferramentas à toa. Deus não te deu dons para ficar guardado dentro do bolso. Deus não te deu uma palavra para você dizer: não, no momento certo. O momento certo já foi estabelecido a partir do momento que Ele te deu a palavra. Eu já ouvi pessoas que falavam mesmo assim: olha, eu precisava ouvir essa palavra há uma semana atrás. E há uma semana atrás Deus falou para você: fala para tal pessoa isso daqui. E você não falou. Né? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Deus te dá uma palavra nesse tempo, nesse momento, você ainda fica postergando. Aí chega lá na frente e você libera quando você não aguenta mais. E aí a pessoa diz: olha, isso daí era a resposta, é a resposta de Deus para a minha vida. Então nós carregamos a resposta de Deus. A Bíblia vai dizer para eu e você andarmos no Espírito. Esses dias uma pessoa falou para mim assim: pastor, alma e espírito militam entre si? Eu falei: não. Ela disse: não? Eu falei: não. Leia lá em Gálatas o que diz: andai no Espírito. Espírito e a carne militam entre si, buscam governar um ao outro. Esse Espírito não é o nosso Espírito, é o Espírito de Deus, está com letra maiúscula. E eu falei para ela que aquilo que ela permite governar sobre ela, vai ser de fato que vai governar. Então o nosso espírito, conectado com o Espírito de Deus, é o que vai nos permitir andar em Espírito. Quando eu ando em Espírito, quando eu vivo uma vida no Espírito, uma mentalidade de Cristo, eu começo agora a acessar a identidade de Deus. Eu começo agora a acessar aquilo que Deus reservou para a minha vida. A Bíblia diz o seguinte: quando eu oro em Espírito, eu oro em línguas, eu falo mistérios com Deus. Quando eu falo mistérios com Deus, esses mistérios vão para o meu espírito. Sabe quando você está perto de alguém e vê uma revelação sobre ela? Fala: Deus me mostrou algo acerca de alguém. Isso ali é a revelação de Deus sobre você. É porque você está conectado com o Espírito de Deus. Eu lembro de um dos exercícios que a gente fez aqui, de liberar uma palavra sobre a vida de várias pessoas. A gente colocou uma cadeira aqui,
A gente colocou uma cadeira aqui, acho que a Fran estava junto, a dona Fusai, a Rose, a Érica, em uma das quartas-feiras. E a gente falou, vamos liberar uma palavra sobre a vida de cada pessoa. E tinha gente aqui que falava assim, olha, eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu não sei como discernir a voz de Deus, eu tenho dúvida. Quando nós tiramos aquela pessoa do centro, no sentido dela liberar uma palavra para alguém, ela conseguiu ouvir a voz de Deus. E alguém me perguntou o seguinte, por que é tão difícil a gente ouvir a voz de Deus? E eu falei, porque a gente não crê de fato naquilo que Deus diz a nosso respeito. É mais fácil você crer no que Deus diz para outra pessoa do que você crer naquilo que Deus diz para você. Porque toda vez que Deus fala algo a nosso respeito, a primeira coisa que a gente faz é analisar a nossa circunstância. É analisar aquilo que está ao nosso redor para ver se faz sentido com aquilo que Deus está dizendo. É ou não é? Mas se o apóstolo liberar uma palavra sobre você, Deus falar algo para você, você vai dizer, não, deve ser coisa da minha cabeça. Só que toda vez que Deus ele ministra algo ao nosso espírito, nós precisamos sair do enxergar, do ver, da circunstância e ver como Deus está vendo. Porque na eternidade o nosso propósito já está cumprido. Nós precisamos nos alinhar a isso. Quando Jesus ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai, e todo o tempo ele se retirava para orar, ele entendia que ele precisava andar alinhado com aquilo que Deus estava dizendo. E sabe, foram poucas pessoas que de fato surpreenderam Jesus. Uma delas, o centurião, e outra mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, na orla, na borda do seu manto, a Bíblia relata que ele começa a procurar quem foi. Mas Deus não revelava tudo? Ele não era a expressão exata? Então existe um meio da gente surpreender a Deus, entre aspas. Então aquela mulher conseguiu surpreender a Jesus. Sabe, a sua fé tem o poder de surpreender a Deus. Tem o poder de ir até o Senhor e manifestar aquilo que naturalmente você não conseguiria fazer. Aquela mulher, ela rompe a multidão, ela rompe todo o desígnio sobre a vida dela, ela rompe tudo aquilo que poderia paralisá-la, porque ela entra no nível da fé de Deus e ela diz, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Mas você vai perceber que lá no início do capítulo, quando começa a falar dela, a Bíblia não relata o seu nome, mas a Bíblia diz assim, que aquela mulher passou a ouvir acerca de Jesus, que Jesus curava. Talvez hoje você veja a sua pregação, ou o seu evangelizar, o seu compartilhar de Cristo, como se não tivesse tendo resultado. Mas alguém está ouvindo. Alguém está espalhando. E quando essa pessoa ouve, e o coração dela se alinha, o sobrenatural de Deus se manifesta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando esse Evangelho é anunciado e ele é ouvido e entra dentro de você, a salvação começa a se manifestar. Eu te digo uma coisa, nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Porque todos os dias ele passa a alinhar algo dentro de nós. Todos os dias nós precisamos ouvir aquilo que Deus está dizendo, para que a nossa mentalidade possa ser renovada. Romanos 12:12. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe um processo de maturidade, de transformação. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Entendimento fala de olhos, e olhos é a janela da alma. A Bíblia diz que ali onde está o seu coração, ali onde está o tesouro, está o seu coração, certo? Então aquilo que você absorve gera algo dentro de você.
E a Bíblia diz que da boca provém aquilo que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu renovo a minha mente, eu começo a absorver aquilo que vem de Deus. Eu começo a acessar a mente de Deus. Eu começo, de fato, a discernir a mentalidade de Cristo. A Bíblia diz: quem conheceu a mente de Cristo? Senão a nós. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne espiritualmente todas as coisas. Então nós temos que aprender a discernir espiritualmente todas as coisas. Porque quando eu passo a fazer isso, eu entro num lugar onde a mentalidade de Cristo é colocada em mim. Melhor, ela é manifestada em mim. Porque a Bíblia diz que nós levamos em obediência em cativo toda fábula, toda estrutura falsa, tudo aquilo que não é genuíno, nós levamos cativo a obediência a Cristo, para que nós possamos ter a mente dele. Quando isso destrava dentro de você, o Evangelho através da sua boca não se torna algo que vai impedir você. Pelo contrário, ele se torna um rio. Isso se torna natural, e aonde você for, pessoas serão tocadas. Você quer ver esse lugar encher de gente? Só pregar o Evangelho. Aonde você for. Não é divulgar uma religião, mas é divulgar a Cristo. Tem água para beber, as ovelhas vêm. Só que quem gera ovelhas somos nós. Que para enxergar nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos manifestar o Evangelho de poder e com poder. Amém? Manifeste o poder de Deus e você vai ver que as pessoas vão parar para te ouvir. Melhor, elas vão parar para nos ouvir. Porque isso daí precisa ser diário, essa manifestação. Amém? É isso. Vamos orar? Eu disse que ia ser breve. Feche seus olhos. Abra suas mãos. Peça para que o Senhor te toque com o poder dele nessa noite. Peça para que o Senhor te toque com o sinal. Peça para que o Senhor ative essa ousadia, intrepidez dentro de você. Que o Senhor desperte essa consciência. Que aonde você for, você seja impulsionado pelo Senhor a manifestar o Evangelho de poder e com poder. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o teu poder venha sobre cada um dos teus filhos agora. Que cada mão, Pai, aqui aberta, estendida, comecem a receber o sinal do Senhor. Comecem a ser tocados agora pelo teu poder. Não só as mãos, Pai, que fala de serviço, que fala de abençoar, que fala de receber, mas também a mentalidade, Pai, a mente de cada um deles. Que seja manifesta a mente de Cristo, uma mentalidade de ousadia, uma mentalidade de realeza do Senhor sobre eles, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a tua voz, a tua instrução, a tua direção, Pai. Que o teu Espírito sopre sobre cada um de nós, Pai. Mais, Espírito Santo, nos impulsiona a cada dia. Que nós tenhamos a oportunidade de anunciar a Cristo todos os dias, aonde nós estivermos. Nos dá, Pai, a ousadia para curar os enfermos, para orar por pessoas, para abençoar vidas, Pai, seja nas ruas, seja nos hospitais, seja, Senhor, aonde nós estivermos, que nós possamos ser resposta do Senhor naquele lugar, que nós possamos manifestar a tua presença, Pai.
Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? É no X.